Vamos lá, pessoal. Bom, primeiro, obrigado pela presença de todos que vieram, enfrentaram aí o trânsito da Faria Lima. E obrigado também a todo mundo que está online. A gente está com mais de 100 pessoas online conectadas, no link. É um prazer para nós, ter essa discussão com vocês, vários amigos aqui, clientes. A gente está num processo particularmente interessante, no setor de educação. O ano de 2024 mostrou uma retomada importante no setor de ensino superior, que por muito tempo ficou parado e estava muito dominado, né, pela consolidação de vagas de medicina. Então, a gente viu, né, uma retomada de investimentos nesse setor e, em particular, a consolidação da educação básica. Acho que foi um ano importante para o setor de M&A em educação básica, não só pelos investimentos que entraram, né, fundos que capitalizaram essas empresas, então é dinheiro novo que a gente espera que aumente os investimentos no setor, mas pela característica das pessoas que entraram no setor, né, fundos importantes, grandes, validando a tese de consolidação no ensino básico. Né? A gente tem visto de forma muito marcante a presença das edtechs que viraram, enfim, um segmento em si, que estão movimentando bastante o setor e a segmentação no segmento no setor de ensino, né? A gente está vendo investimentos importantes em educação, em life, né, no conceito de readaptação de habilidades, né, que se chama do upskill, reskill. Então, tem muita coisa interessante acontecendo dentro do setor de educação. E é nesse bojo que a gente começa a discutir os impactos da reforma tributária. Essa é uma conversa que a gente tem tido já há algum tempo com clientes, com players do setor, e a nossa percepção é que isso vai impactar de forma muito determinante o segmento de ensino superior e de ensino básico. é, Inclusive com oportunidades de ganhos de eficiência, ganhos operacionais nesse setor. Né? Quando a gente pensa nos impactos da reforma tributária, é muito fácil a gente pensar nos custos mais diretos ou nos impactos mais diretos que isso vai acarretar nas instituições de ensino. Então, mudança de imposto, mudança de alíquota, compliance para você fazer os cálculos dentro de um sistema não cumulativo, com tomada de créditos. Essa é uma das facetas do impacto que a reforma vai ter no setor. Mas existem inúmeras outras, né? A gente vai ter um impacto no custo final para o usuário do serviço, que na maioria das vezes são pessoas físicas que não vão se creditar no imposto pago, né, na ponta final da cadeia. Existe uma dúvida ainda dentro do setor de qual que é a sensibilidade da demanda quando você repassa uma parte desses custos, né? Qual vai ser o valor final de mensalidade? Como é a própria forma de estruturação dessas empresas. Hoje, a gente tem um regime em que as escolas elas têm gastos que elas basicamente não tomam crédito nessas estruturas, né? Como que isso vai impactar a forma de estruturação do seu negócio, né? O que que vai ser terceirizado, o que que vai ser internalizado? Então, todos esses aspectos em conjunto, eles vão mudar a característica do setor de forma determinante. Quando a gente pensa, né, num setor que está particularmente aquecido em operações de M&A, isso vai exigir que os players que estão pensando em comprar e estão pensando em vender tenham que rever todos os seus playbooks, né? As regras de integração, o delta, né? A diferença do impacto das empresas que estão no Simples para as empresas que estão no Real, em função da reforma não capturar, né? Uma parte dessas empresas que estão dentro do Simples. Tudo isso vai mudar muito o playbook, as regras de consolidação, qual é a avaliação que as empresas fazem dentro dos seus modelos para precificar esses ativos. Né? Então, é um setor que está muito ativo e a gente acha que a reforma vai mexer
de forma bastante importante dentro desse setor. Então, nosso objetivo aqui é que não que vocês saiam com respostas ou com certezas, até porque a gente está num momento que é muito difícil dar certezas sobre o que vai acontecer, mas a nossa expectativa é um pouco mais modesta, que a gente consiga pelo menos estruturar dúvidas melhores, dúvidas mais pensadas, para que a gente comece essa discussão com vocês. Esse não é o primeiro evento que a gente pretende fazer, a gente quer aprofundar, gerar conteúdo, porque todos os nossos clientes, como vocês podem imaginar, estão nos demandando isso, né? Então, o nosso objetivo aqui é que a gente termine essa conversa, pelo menos de forma um pouco mais estruturada, de quais são as preocupações que a gente precisa ter a partir de agora. A gente vai fazer esse bate-papo aqui pelos dois especialistas, eu estou só apresentando eles. A Andresa é a nossa sócia do time de tributário e o Gui do time de tributários indiretos. A Andresa vai fazer uma breve exposição sobre o que é a reforma do ponto de vista estrutural e depois o Gui vai trazer dados, enfim, a gente tem um dashboard aqui com alguns cálculos e estimativas que a gente tem tentado fazer para trazer uma visão bastante prática. E ao final a gente vai trazer perguntas. Eu vou estar no celular aqui, não porque eu estou no Instagram, é porque eu estou controlando as perguntas. Tem muita gente online acompanhando a gente. Eu vou mediar essa nossa conversa. Então, mais uma vez, obrigado. É um prazer ter todos vocês aqui. Bom dia a todos. É um prazer, como o Rafael falou. A gente sabe que hoje o ativo mais valioso das pessoas é o tempo, então, obrigada por dedicarem um tempo aqui para conversar com a gente. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? O Rafael falou ao final. De fato, a gente pode deixar para o final, mas tenho certeza que podem surgir dúvidas no meio do caminho, né, Guilherme? O objetivo é ser um bate-papo. A gente quer conversar aqui especificamente sobre o setor educacional, as dúvidas, as dores, né, e os impactos que teremos da reforma para o setor. Mas antes, só para a gente situar todo mundo, embora acho que a maioria das pessoas já ouviu falar bastante de reforma, já estamos até às vezes um pouco cansados, mas só para a gente retomar e ter um ponto de partida. Hoje, a carga tributária do Brasil dos impostos sobre o consumo, ela atinge mais de 50%. Se a gente considerar a carga tributária, mais de 50% é impacto de tributos sobre o consumo. E esses tributos, hoje, eles estão divididos em basicamente quatro tributos, né? Então, a gente tem cinco: PIS/COFINS, o ISS, o IPI. O PIS/COFINS e o IPI são os tributos federais, o ISS e o PIS/COFINS estão nas esferas estaduais e municipais. A gente tem além da carga ser bastante grande, são tributos cumulativos, né, a maioria deles, a gente não consegue acumular, tomar crédito, também são tributos que impactam muito as classes mais baixas, porque eles são altamente regressivos. E, por isso, acho que essa reforma tributária, embora a gente vai ver que a gente tem um longo caminho pela frente, tem um impacto muito grande, como o Paulo costuma dizer, né, a gente tem uma mudança na economia mesmo, né, não se trata apenas de uma mudança de tributos. É, a gente tem um longo caminho pela frente, vamos ter convivência dos dois setores, o que vai trazer bastante complexidade, bastante custo para as empresas. Ela é uma mudança desejada, né? É algo que a gente esperava e que precisa acontecer, e a gente precisa passar por essa montanha para chegar, né, em algo melhor ali na frente. Bom, falando da reforma em si, como é que ela foi estruturada e organizada? Basicamente, a gente vai ter a extinção de quatro tributos. Então, a gente vai ter a extinção do PIS/COFINS, do ICMS e do ISS. O IPI permanece para produtos específicos. A gente está falando de IPI principalmente para produtos que são produzidos na Zona Franca e produzidos fora da Zona Franca ou importados. Acho que o objetivo aqui é continuar incentivando a Zona Franca, né, tendo alguns incentivos, por isso que o IPI foi mantido, mas é residual aqui, né? Acho que a gente pode considerar dessa forma. Então, a gente tem a extinção do PIS/COFINS, do ICMS e do ISS e a criação de três tributos, né? A gente extingue quatro para construir três. Não é algo perfeito, né? Talvez poderia ser mais simples, mas acho que é a reforma que a gente consegue implementar, pelo menos por enquanto. Quais são esses tributos? A gente vai ter a criação do IBS e da CBS. Eles estão divididos dessa forma, acho que por uma questão de competência, né? O Brasil tem estados, é uma federação, então tem estados, municípios, não dava para criar um tributo único por enquanto. Então, o IBS, a gente vai ter uma competência estadual e municipal, e a CBS federal. Quase como se a CBS substitui o PIS/COFINS e o IBS vem para substituir o ISS e o ICMS.
O IBS e a CBS, acho que o grande objetivo, e a gente vai ver aqui, eles são tributos que pretendem ter uma base bastante ampla. Então, a gente vai ter IBS e CBS incidindo sobre operações com bens, tangíveis, intangíveis, direitos, serviços. A base é ampla mesmo, até para substituir esses outros tributos que incidem sobre essas operações. Mas a gente vai ver que aconteceu de algumas operações que hoje não estariam sujeitas, por exemplo, uma alocação que não está sujeita ao ISS, a gente vai passar a ter IBS e CBS como um todo sobre a alocação. Então, tem umas alterações importantes no meio do caminho por conta, né, desse desenho da reforma. Além disso, além do IBS e da CBS, a gente vai ter também um tributo, que é um tributo seletivo, é o tal do que a gente costuma ver bastante na imprensa, o imposto sobre o pecado. O grande objetivo desse tributo é desestimular certos consumos de produtos e serviços. Então, também a gente espera que tenha uma incidência mais residual, né, algo mais pontual. Esse, pelo menos, é o objetivo agora. Olhando um pouquinho para o setor, né, o que, que a gente pode olhar de IPI e IS sendo relevante. IPI, então, pensando em tentar melhorar a infra de escola, por exemplo, boa parte de tablet, de computador, é tudo fabricado na Zona Franca. É, Alguns computadores, alguns tablets não são importados. Então, muito do que, por exemplo, é fabricado de grandes marcas, aí, Apple, por exemplo, não é fabricado aqui. Então, existe uma tendência desses produtos eles terem um aumento de carga. Olhando para imposto seletivo, a gente esquece um pouco, a gente pensa em grandes itens, né? Então a gente vai pensar, minério, carro, que está lá no imposto seletivo, mais os derivados de petróleo, e um deles é o plástico, ele vai ter imposto seletivo. Então, parte do que a gente vai consumir vai ser um pouquinho mais caro, porque vai ter essa penalidade de imposto seletivo. Boa. Nada é tão simples, né, Guilherme? Bom, a nossa reforma ela está estruturada em alguns grandes princípios, né? São grandes bases da reforma e algumas dessas bases a gente vai ouvir falar bastante daqui para frente, que acho que vai impactar muitos dos novos contenciosos, né? Novas discussões que a gente vai ter vão estar baseadas bastante nessas bases, né? Nessa estrutura da reforma. Acho que a principal base é algo que muda bastante o nosso sistema daqui para frente, algo que a gente não tem muito nos nossos tributos hoje, é a tal da neutralidade. O que significa a neutralidade? Basicamente, o grande objetivo é que os tributos, o IBS e a CBS, eles não influenciem decisões de consumo. Então, a gente pode ver bastante aplicação disso na prática. Se tiver um exemplo, Guilherme, por favor, fique à vontade, mas o grande objetivo é que a gente não tenha duas operações similares sendo tributadas de maneira diversa, de forma a impactar a decisão do consumidor. Quando a gente fala em neutralidade, a gente fica muito pensando na base de créditos ampla, né? Que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar muito também que a reforma a gente vai ter bastante tomada de crédito, mas não é só isso. Né? Neutralidade não significa só não cumulatividade. A não cumulatividade, na verdade, é uma das formas da gente instrumentalizar a neutralidade, mas a neutralidade é mais ampla e acredito que, como a gente, né, tem bastante situações, a economia e o mundo gira muito rápido, né, e a gente tem novos produtos sendo criados a todo momento, a gente pode ter bastante discussão de neutralidade daqui para frente, e acredito que isso segue, inclusive, uma tendência internacional que a gente vê, né, países que têm o IVA tendo bastante discussão sobre esse princípio. Ele é um princípio basilar mesmo da reforma. Outras questões importantes. Os tributos agora, IBS e CBS, eles incidem por fora. Então, a gente não vai ter mais aquele cálculo por dentro, isso muda bastante a forma de calcular tributos e cobrança, né? Isso é uma alteração relevante. Não há incidência sobre exportações, assim como a gente não tem hoje, né? ICMS, IPI, não, PIS/COFINS não incide sobre exportação, mas a reforma também tem isso como um princípio basilar. O objetivo é que a legislação seja uniforme, então, para todo o país, mas a gente vai ter diferenciação de alíquotas. E isso está muito ligado com a questão da tributação do destino, que pode impactar bastante o setor de educação, principalmente quando a gente fala de cursos online. Né? O tributo tem que ser recolhido conforme o destino, então, conforme o consumidor, onde ele está consumindo aquele produto. Então, a gente vai ter que olhar a alíquota, embora a gente não espera um grande impacto em termos de recolhimento. Né? Acho que o recolhimento, pelo menos por enquanto, a expectativa é que ele seja unificado.
Importação, a gente tem incidência sobre importação, então às vezes vê algumas dúvidas nesse sentido. Hoje a gente já tem, né, em PIS/COFINS importação sobre uma série de operações, produtos, serviços, a gente vai continuar tendo na reforma. Uma rápida devolução dos créditos, essa é pelo menos a promessa do Guilherme, que ele está prometendo desde o dia 1, que eu particularmente não acredito tanto, mas vamos lá. E a base ampla, isso também acho que é bastante relevante da gente levar em consideração. Hoje, por exemplo, a gente tem uma grande discussão se PIS/COFINS incide sobre indenização. Temos grandes discussões de PIS/COFINS sobre o conceito de receita. O que é receita, o que não é? O IBS-CBS, a base dele é ampla. Acho que a gente vai ter uma diminuição desse tipo de discussão daqui para frente, porque não é uma questão de ser receita. É operação, eu tenho uma operação onerosa, eu tenho troca, provavelmente está sujeito ao IBS-CBS. Então, a gente deve ter uma diminuição desse tipo de discussão. Sim. Serviços financeiros, por exemplo, eles vão passar a ser tributados tanto pela CBS, que vai substituir o PIS/COFINS, como é hoje, e IBS também. Então, vai ter uma alíquota específica, o pessoal do setor já está fazendo um cálculo de ser uma alíquota de 8,5%, mas eles vão ser tributados também. Então, é uma mudança de paradigma de. A gente estava falando um pouco mais cedo sobre o crédito, né? É, a gente vai ter uma carga de 8,5% sobre o spread do banco. Então, é uma carga que vai impactar e que hoje a gente só tem o tributo federal incidindo sobre ele. Em termos de cronograma, como é que estamos na reforma, né? Ela já está às portas. Então, a gente conversando com bastantes clientes do setor de educação, que a gente tem bastante aqui no escritório, né, Rafael? A gente percebeu que alguns clientes, né, estão ainda um pouco com dúvida, e até por isso surgiu a ideia de fazer esse evento, porque de fato a reforma é urgente, né? A gente já tem a extinção do PIS/COFINS a partir de 2027 e a entrada em vigor plena da CBS. Aliás, em 2026 a gente já começa, né? A gente tem uma alíquota teste de 1%, basicamente 0,1 de IBS e 0,9 de CBS. Tem algumas questões sobre como operacionalizar essa alíquota, certo, Guilherme? É. É, a ideia do governo se eu cumprir todas as obrigações acessórias, essa alíquota teste vai ser só destacada. A questão é que ainda não saiu em regulamento o que é o cumprimento de obrigação acessória. Então, a gente vê muita gente falando assim, é só colocar 1% na nota fiscal que a gente vai conseguir o cumprimento. Tudo bem, mas a gente estava falando um pouco mais cedo que parte dessas operações hoje não tem nota fiscal, locação não tem nota fiscal, operação de crédito não tem nota fiscal. Então, como é que vai ser para esses casos? Então, a gente precisa esperar sair o regulamento para saber em que medida esse 1% vai ser só uma questão de destaque mesmo. A gente aposta que não é ideia do governo colocar esse recolhimento já de cara de 1% em 2026, mas se ele tiver o recolhimento, ele é compensado com PIS/COFINS. Eu posso abater, do valor que eu tenha pagado o PIS/COFINS no cumulativo ou no não cumulativo. Legal. Então, 2026, alíquota teste, 2027, fim do PIS/COFINS e início da CBS, e a gente vai ter uma transição gradual do IBS que começa em 2029 e vamos até 2032 com essa transição. E uma coisa importante, os sistemas vão conviver por um período, né? Então, vem bastante complexidade por aí, e especificamente para o setor educacional. Guilherme vai deixar vocês um pouco assustados, mas no final vai dar tudo certo também. Sempre dá. Vamos falar um pouquinho, do setor de educação. Então, o setor de educação ele tem um regime específico de redução de 60% das alíquotas para as prestações de determinadas linhas. Então, a gente vai ter ali um rol taxativo. Então, a gente tem educação infantil, fundamental, médio, técnico, superior. E aí, um dos pontos ali três pontos ali que acho que foi um acerto da reforma, foi colocar nessa lista os cursos de extensão, de pós-graduação, os cursos sequenciais. Então, o pessoal de ensino superior era sempre um problema e um conflito em relação ao PIS/COFINS no cumulativo. A gente vai ter ali o ensino de línguas nativas. Então, eu na faculdade tinha uma matéria eletiva lá de direito romano e tinha também uma matéria de latim jurídico, né?
Esse tipo, então, de ensino, as escolas que têm aula de inglês, espanhol, francês em períodos à tarde, eles também vão estar abarcados pela alíquota reduzida. O sistema sistemas linguísticos, então, esses cursos complementares de línguas também vão estar abrangidos pela redução de 60%. O que que não está abrangido nessa lista de 60%? Então, qualquer outro curso que eu tenha que não se enquadre aqui. Então, por exemplo, o que que eu tiver de algum curso de computação, por exemplo, ele não está abrangido aqui porque a gente tem o curso de extensão sequencial só no ensino superior. O que a gente estava falando, a Andresa estava falando um pouco mais cedo sobre a neutralidade de a gente não dever ter decisões de consumo sendo impactadas. Aqui a gente talvez vai ter uma mudança no setor de ensino, de alguns dos cursos que são oferecidos pela escola, ou ficar mais caros, né, ou eles vão ficar mais caros, ou eles vão ser substituídos por outros que vão ter uma alíquota reduzida. Então, de repente, em vez de eu ter um desses cursos, eu vou adicionar mais uma língua. Então, eu tenho só aula de inglês, vou colocar uma aula de espanhol à tarde, porque vai ter uma redução de 60%, vai ficar um pouco mais acessível. Quando a gente está falando de alíquota, só um ponto importante, a gente ainda não tem pré-definida qual é a alíquota. Existe uma discussão do governo, uma ideia de que a alíquota vai ficar em torno de 28%, 27,97%. As alíquotas, como a Andresa comentou, elas vão ser definidas, o IBS e vai ser definido numa alíquota conjunta do Estado e do município e a CBS pela União. E a tributação vai ser no destino. Então, o que a gente tiver, por exemplo, de curso online, hoje a gente tem uma facilidade de a alíquota ser aonde está a escola, então onde o domicílio da escola, e o curso online, ele vai ter que recolher no município, no domicílio de cada um dos clientes. Então, a gente tem essa projeção de ser uma alíquota de 28%, com uma redução de 60%, vai dar uma alíquota efetiva aí de 11,2%, mais ou menos. Mas essa é uma projeção. Então, a gente aposta que em alguns municípios essa alíquota deve ficar mais cara, como é hoje em relação ao ISS. Se a gente for para vários municípios do interior, a alíquota do ISS é quase sempre 2, 3%. As capitais, quase todas, têm uma alíquota de 5% de ISS. Então, se a gente está falando de 28% de IBS como padrão, talvez em alguns municípios essa alíquota seja de 30%, de 31%. E aí depois a gente vai falar um pouco sobre como é que impacta isso no preço, mas só para seguir aqui então as características do setor, o ProUni, acho que essa é uma das únicas exceções aqui, a regra de IBS e CBS, o que vale para um, vale para outro. A ProUni acho que é uma das poucas exceções. O governo, para tentar privilegiar o ProUni, não conseguiu um acordo da desoneração do IBS, mas conseguiu uma desoneração em relação à CBS. Então, o que a gente tiver de fornecimento de serviço de educação vinculado a alunos do ProUni, a gente vai ter uma redução da CBS apenas e não do IBS. E aí a redução da CBS é a zero. A gente continua, a questão da imunidade continua valendo, e aí em relação à CBS a gente tem uma importante mudança. Por quê? Porque a Constituição hoje ela traz a imunidade dos impostos. Então, hoje a gente está falando do ICMS, olhando para livros, né? E para PiscoFins, a gente tem uma alíquota zero, que a gente tem uma discussão grande sobre a alíquota zero para livro digital. Por quê? Porque quando o STF decidiu lá sobre a imunidade para livros, ele está olhando para o ICMS, um conceito de imunidade para livros, ICMS, então, para fins de ICMS. O PiscoFins não é uma imunidade, é uma alíquota zero. A CBS, ela teve uma equiparação de também ser considerada imune às operações com livros. Então, aqui é uma boa notícia de a gente espera ter um fim de uma discussão sobre o que se tributa sobre livro digital. E a resposta, espero eu, que seja nada, né? IBS e CBS vão ser completamente imunes. E um ponto importante, já fazendo um gancho com os próximos slides,
Hoje, o sistema de ensino ele é por característica cumulativo. Então, a gente tem um PIS e COFINS vinculado ao setor, ao regime cumulativo, e o ISS, que por sua excelência é também um imposto cumulativo. O que a gente vai ter é um sistema 100% não cumulativo, ou neutro, como a Andresa comentou. O que isso significa para a gente? Significa que muitas das nossas aquisições agora vão gerar crédito. E isso ele é uma coisa boa, mas ele também é um fardo, porque a apuração de tributos ela vai ficar um pouco mais complexa. Então, hoje a apuração ela é muito simples, né? Eu vou lá recolher o 3,65 sobre minha receita, o ISS entre 2 e 5% ali, e aí, é claro, algumas complexidades. Puxa, se eu vendo livro na escola, o material, livro didático na escola, eu tenho que ter uma inscrição estadual e aí eu vou ter que fazer uma apuração do CMS. Mas veja, o livro é imune, então não é uma apuração muito complexa. Agora, a gente vai ter uma unidade, então as obrigações acessórias elas devem ser consolidadas de BS CBS, mas eu vou ter que apurar crédito, vou ter que apurar débito, e isso é uma complexidade de custo de compliance, principalmente no período em que a gente vai ter os dois sistemas convivendo junto, o sistema cumulativo e o não cumulativo. Para a gente falar um pouco sobre a apuração, então, primeiro, a gente tem novamente uma mudança de paradigma, porque a apuração ela tem de ser a nota a nota. Então, hoje a gente tem lá a apuração, vejo lá o quanto eu tenho de receitas no final do mês, recolho o ISS, recolho o PIS e COFINS, está tudo certo. Com a reforma, a gente vai migrar para um sistema de que a apuração, o tributo que está pago ou que não está pago, e o que gera crédito e o que não gera crédito, eu tenho que apurar nota a nota. Então, eu emiti a nota fiscal para um determinado aluno, aquela nota eu preciso verificar se ela está quitada de tributos. Eu adquiri alguma coisa, eu preciso saber se aquela aquisição já teve o IBS e CBS pago, porque eu só posso tomar crédito quando o tributo for quitado, que é o segundo ponto do que a gente está olhando ali. Então percebam que a complexidade, a gente vai ter um controle muito maior de todas as aquisições que são feitas, verificar um controle em relação aos fornecedores que a gente não tem hoje, porque a aquisição nada vai gerar crédito. Então, para mim, não importa tanto o quanto aquele meu fornecedor está pagando de tributo, se é que ele está pagando. E a gente vai ter um ponto importante, que é uma mudança significativa, uma bandeira que o governo tentou trazer com muita força e passou no Congresso, que é a questão do split payment. Então, em termos de conceito, o que é o split payment? A instituição financeira, no momento em que eu tiver a liquidação da transação, a instituição financeira recolhe para o governo direto o IBS-CBS. Então, se eu tiver lá uma operação de 100 com 10 de IBS-CBS, aquela empresa que está fazendo a venda, que está prestando o serviço, ela nunca vai receber o 100, ela vai receber 90. Esse valor ele vai variar um pouquinho, mas vai mexer um pouco no fluxo de caixa, porque o tributo ele é sempre pago primeiro. Então, a primeira coisa que vai ser recolhida é tributo. Especialmente no setor de ensino, isso é claro, né? Quando a gente está falando de venda de mercadorias, eu estou vendendo, recebendo um mês depois, 2 meses, tem o prazo, mas ensino a gente tem uma previsão de que ali dia 5, 90% das mensalidades vão cair. E vai ter antecipação do recolhimento na cabeça. Para a gente deixar isso um pouco mais claro, porque esse é um ponto bem, bem importante, a gente tem três modalidades do split payment. Então, o split payment, o que o governo mais defendeu é o que eles chamam de super inteligente. O que é? O modelo do split payment super inteligente, então, quando tem ali uma venda, vamos imaginar aqui com 45 de tributos sobre essa venda, a instituição financeira que vai fazer essa liquidação dessa venda de 150, antes de fazer a liquidação para o vendedor ou para o prestador de serviço, ela vai consultar o sistema do governo e falar assim: esse cara aqui tem algum crédito? Porque eu preciso pagar 45 de imposto.
Tem algum crédito? E aí eles vão responder: tem, ele tem 30 de crédito aqui, me dá só 15 e o tributo está quitado. Então, dos 150 que eu deveria liquidar, o estabelecimento comercial ele vai receber 135. O imposto dessa operação ela já está quitado, lembra? Eu comentei que a operação é nota-nota. Então, o imposto da operação é quitado já. Só que o governo sabe, e todo mundo sabe, que esse sistema pode não funcionar, essa consulta pode não funcionar. Imagina que a gente vai ter 1 bilhão de transações sendo feitas a cada segundo, a cada dia no Brasil. Esse sistema ele tem que ficar respondendo: olha, o fulano tem tanto de crédito, o outro tem isso de crédito. Provavelmente não vai dar certo. O que que a gente tem, o que que a gente tem de backup? É o split inteligente. Então, a ideia é a seguinte: olha, se eu não conseguir consultar o sistema, eu vou liquidar os R$ 45 e o restante do crédito o governo devolve em 3 dias úteis. É, é, né? Então, assim, o inteligente, ele vai ser um backup para o governo receber antecipado os valores e poder devolver os créditos em até 3 úteis. A gente está participando de várias discussões sobre a construção do sistema. O que eu posso falar é que, em termos de vontade, do governo federal, realmente é isso. Então, a gente tem muitas planilhas que vão ser enviadas pelas instituições de pagamento para o governo tentar fazer essa apuração e realmente disponibilizar em 3 dias úteis ou até menos. Então, em termos de design de sistema, hoje, eu acho que a vontade é mesmo que esses 3 dias úteis aconteçam. Só que a gente está falando de Brasil, né? Então, assim, as contas apertaram, esses 3 dias úteis viraram 15, virou 1 mês, virou 2, virou 3. Então, a gente tem, claro, esse como um ponto de atenção. O que as instituições, as associações conseguiram discutir no Congresso? Fala assim, olha, quando eu estou falando de uma operação que é entre duas empresas, então uma operação B2B, ok você não me devolver ali tanto na hora, porque eu vou ter o crédito. Então, no momento que eu faço o pagamento, eu tenho o crédito, tá tudo bem. Mas no varejo, se eu deveria pagar 15 e você tá me pegando 45, assim, o quanto eu vou ter que precisar de capital de giro vai aumentar muito. Então, qual foi o setor o que que aconteceu? Para as operações com B2C, eles criaram o split simplificado, que vai ser o seguinte, olha, eu não vou consultar os créditos, mas também eu não vou pegar os 45, que é o valor devido. O que o governo deveria fazer? Ou por setor, ou específico por contribuinte, ele vai olhar e falar assim, olha, sua média de recolhimento de tributos é 10% do valor da venda. Então, 45 menos 30, 15, é mais ou menos 10% que você tem que recolher para mim. Então, a instituição financeira nem me consulta. Já pega 10% e já quita direto. E aí, se tiver alguma coisa a recuperar, depois, em 3 dias úteis, ele pede. Então, reduziu, né? Não é nem o ótimo, que é a consulta com crédito, e nem o pior dos mundos, que é o IBS-CBS sem crédito nenhum. É uma tentativa de chegar a um valor próximo da realidade, uma antecipação mesmo, como é hoje quase que o imposto de renda na retenção de 27,5% nas alíquotas progressivas. Então, é, esse é um sistema que, na nossa aposta, vai ser a regra para o setor, né? Claro que a gente tem ali um pouco de educação executiva, principalmente no superior, mas a regra vai ser o simplificado. O que isso significa, então? Primeiro, eu vou ter que tomar um cuidado em relação ao meu fluxo de caixa, evidentemente. Então, quando a gente está falando sobre antecipação de recebíveis, quando a gente está falando sobre previsão do orçamento em caixa, vai ser sempre um percentual a menos do que está ali no boleto. Então, eu estou emitindo uma mensalidade ali de R$ 2.000,
possivelmente eu vou receber 1.800, ali uns 10%, 5%, vai depender do que o governo vai estipular para o setor. Então, IBS, CBS vai ser recolhido de cara, eu não vou conseguir fazer, trabalhar ali com um pouco o tributo ao longo do meu mês, mas também não vai ser o péssimo de eu ter que recolher todo o tributo sem poder apurar crédito nenhum. Quando a gente está falando sobre a complexidade na apuração dos tributos, e isso é um ponto que acho que todos os gestores, é importante ter isso em mente, vai ficar muito mais difícil. Então, vou ter que ter um time um pouco mais preparado, eu vou ter que ter mais pessoas para fazer a apuração do que eu tinha antes. Porque a apuração era mais fácil. Agora não. Agora eu tenho que saber se eu, em relação ao crédito, se esse tributo ele foi quitado ou não foi. Se o recolhimento ele foi recolhido por split ou não foi. Se eu tenho direito ao ressarcimento ou não. A apuração ficou muito mais complexa do que é hoje. E quando a gente olha na linha do tempo que a Andresa colocou, é pior, porque eu vou conviver com dois modelos. Então vamos olhar lá em 2030. Vai ter uma parte dos tributos que vão estar destacados ali na nota fiscal, que eles são cumulativos. Então, tudo que tiver de recolhimento ali, eu não vou poder compensar com nada. E eu vou ter uma parte dos tributos que vão ser não cumulativos, vão ser neutros. Então, que eu vou poder fazer a apuração. É complexo. Então, quando a gente estiver falando em perspectiva dos próximos anos, o custo provavelmente com a área fiscal, e aí terceirizado ou não, vai aumentar, porque vai ficar mais difícil. Em 2033, que a gente tiver um modelo um pouco mais simples, imaginando o split payment funcionando super bem, se eu tiver uma alíquota adequada mesmo, se os 10% que for da alíquota for efetiva, é quase que uma declaração simplificada, eu só confirmo, porque já vai estar recolhido, ele já vai ali ter um crédito menos débito, vai estar mais ou menos apurado, então vai ficar um pouco mais fácil. Que a Andresa falou, depois da montanha, depois que a gente escala, vai ficar um pouco mais fácil, mas principalmente na perspectiva até 2032, vai ficar mais difícil. A apuração de tributos vai ficar mais complexa. E já que a gente está falando de apuração de tributos, vamos falar um pouco sobre planejamento tributário. Hoje a gente tem um planejamento tributário comum no setor de segregar uma parte das receitas entre livros e mensalidade. Essa segregação ela é justa e ela é válida para eu reduzir um pouco a carga tributária, né? Eu tenho ali a venda dos livros materiais didáticos que tem uma desoneração de tributos, principalmente os livros físicos, enquanto que o sistema de ensino, a mensalidade em si, a gente vai ter uma carga ali tributária de 6, 8%, depende do município que a gente está. Com a reforma tributária, existe aqui como eu comentei, a imunidade ela continuou. E digo mais, ela expandiu, porque agora os livros digitais eu não tenho nem mesmo aquele receio em relação ao não tributar o PIS e COFINS. Ou seja, esse é um planejamento tributário que ele vai continuar válido mesmo com a reforma tributária. E aí, claro, que a gente tem que pensar bem qual que é a minha perspectiva, como que eu vou fazer essa divisão, tem toda uma questão de simulação que eu preciso me preocupar, mas esse é um planejamento tributário que ainda ele vai ser válido. Não só válido, como até um pouco necessário, porque hoje, como estava falando, a alíquota vai ser hoje a alíquota é entre 6% e 8% ali sobre o ensino, a gente vai, olhando para uma alíquota de 28%, a gente vai para uma redução de 60%, a gente vai a 11,2%. Então, a gente vai ter uns 50% ali de aumento de alíquota sobre a minha atividade. Então, aqui dos livros digitais eu já comentei, mas toda aquela discussão que a gente teve, então, sobre a redução da alíquota, ela vale para a atividade de ensino. Outras receitas, elas não estão com a alíquota de 11,2 reduzida, né? Estimada em 11,2. Então, o que eu tiver de cobrança de royalties, por exemplo, em franquia, é uma alíquota de 28, ou 30, ou 31.
O que eu tiver de planejamento, então, em relação a outros cursos que não estão enquadrados ali, é 28, 30%. A gente teve, na escola que eu estudei, a escola que os meus sobrinhos estudam também, tem também a venda do uniforme. A venda do uniforme é 28%. Então, eu preciso calibrar bem como que eu vou cobrar as minhas atividades. Porque hoje existe um estímulo de eu tentar cobrar outras coisas, porque é uma carga tributária ou menor em relação ao livro, ou uma carga tributária parecida, se a gente estiver falando de royalties, por exemplo, é uma carga tributária ali, se eu tiver no presumido entre 6 e 8%, se eu tiver no lucro real 10, 11, eu vou para 28%. Então, eu preciso me atentar em relação a isso. Alguém falou uma coisa? O pessoal que está online mandou uma pergunta. Aliás, fiquem à vontade, o pessoal que está online para mandar perguntas, aqui também. E a gente está vendo que a letra está um pouquinho pequena, a gente vai mandar para vocês o material depois, tá? Fiquem tranquilos. O pessoal do online perguntou o que a gente pensa sobre infoprodutos que são vendidos como produtos educacionais, à luz da decisão do STF. E se existe algum alerta para escolas sem fins lucrativos. Começando pelo final, a imunidade nas instituições sem fins lucrativos continua. Então, também vou ter em relação à IBS e à CBS, claro que todas as regras que elas precisam cumprir hoje, elas vão continuar precisando cumprir. Em relação ao infoproduto, a jurisprudência do STF, ela olha para a imunidade de uma maneira muito ampla. Então, olha para as questões dos livros digitais, falando que é praticamente tudo. Então, a gente vai ter, claro que acho que todo mundo já ouviu isso, até a Playboy tem a imunidade, mas eu acho até que a gente teve decisões até um pouco mais polêmicas, até cartinha de jogo virou, também tem imunidade. Então, a questão do infoproduto, eu acho que se ela tem essa característica voltada para o ensino, para o material, para a leitura mesmo, e com a ideia de divulgar informação, propagar cultura, eu acho que é válido a gente considerar a imunidade. Agora, existem algumas coisas que é claro que a gente precisa tomar cuidado. Então, outro dia mesmo apareceu uma questão em jurisprudência que a gente olhou, que era um encarte que tinha um monte de figura, e aí aquele encarte ele valia 50% do valor do curso. Aí realmente fica difícil da gente defender a imunidade. É um planejamento tributário quase para uma questão voltada para a simulação que a gente tem que tomar cuidado. Alguém? Então, ainda no contexto de planejamento tributário, a gente tem que olhar com carinho para as empresas que estão no Simples Nacional. A gente tem, então, não é novidade para ninguém, as empresas no Simples Nacional, elas recolhem toda a tributação de uma maneira consolidada. Então, tudo que a gente tem de tributação sobre as receitas do Simples Nacional, então, desde ISS, PIS e COFINS, que é o que a gente está falando aqui, até contribuição patronal, imposto de renda, CSLL, tudo isso ele tem uma alíquota conjunta a depender da faixa de faturamento. Quando a gente olha só o PIS e COFINS, e aí com a questão na reforma tributária, o Simples Nacional, ele não teve nenhuma atenção especial. Então, o que era a parcela de PIS, COFINS e ISS que eu recolho para fins de Simples Nacional, não teve nenhum tipo de reajuste. Não foi pensado em nada de falar, puxa, essa carga tributária, será que faz sentido? Simplesmente teve uma troca ali, o que estava escrito PIS e COFINS começou a chamar CBS, o que estava escrito ICMS e ISS passou a chamar de IBS. Eu não tive nenhuma mudança em relação a isso. Então, quando a gente olha, a partir ali da quinta faixa, a gente vai ter uma alíquota efetiva
de 11,5% de tributação sobre o faturamento, olhando ISS, PIS e COFINS. Se a gente tiver mesmo uma alíquota de 28%, como é planejado, 60%, redução de 60% vai para uma alíquota de 11,2%. Ou seja, a partir ali da quinta faixa, talvez não faça sentido estar no Simples Nacional. E esse 11,2% é importante lembrar que é com direito a crédito. Então, esse 11,2%, quando eu vou projetar, e depois a gente vai mostrar um pouco algumas brincadeiras que a gente fez de projeção, esse 11,2% ele nem é a minha alíquota efetiva, porque o que eu pago de locação, eu vou tomar um crédito de 28, 8,8%, vai ter uma redução de 70%, né? Mas eu vou tomar um pouco de crédito na minha alocação, eu vou tomar crédito na minha despesa financeira. Se eu tenho, se é uma escola pequena e tenho sou uma franquia, eu vou tomar crédito de 28% sobre a taxa de franquia que eu pago para o franqueador. Então, talvez essa atenção em relação ao regime tributário da empresa vai fazer, vai precisar ficar mais controlado. Porque hoje, assim, é muito difícil da gente ter uma mudança que faça sentido no varejo para o Simples Nacional. É muito difícil a gente ter essa conta. Para o setor de ensino, principalmente que a gente tiver ali na quinta faixa, talvez faça sentido a gente migrar e ter uma carga tributária menor do que a gente tem hoje. E aí, claro, né, Rafa, a questão de M&A é uma das coisas que a gente pode olhar e pensar em lucratividade, em projeção de como eu consigo melhorar aquela lucratividade depois que eu entrar, porque muitas vezes são empresas familiares que não têm esse tipo de estudo. Estão surgindo várias dúvidas aqui, a gente está filtrando algumas delas. Pela reforma, a atividade de pré-vestibular, curso preparatório, integral, vai se enquadrar como redução de alíquota ou é só a atividade básica, infantil, fundamental e médio ou ensino superior? É uma boa pergunta. Aqui, ó, é, a gente não tem nenhum tipo de linha específica para curso pré-vestibular. Então, o que a gente tem, por exemplo, de ensino médio, ensino superior, isso está muito claro, mas o ensino pré-vestibular não tem. Então, provavelmente aqui a gente vai ter uma alíquota de 28%. É, Pensando nesses cursos extracurriculares, a contratação em conjunto, você fazer um contrato único, ainda que seja uma opcionalidade para a família, mas tentar colocar num bundle ali e aí tributar dentro de um curso regular, como é que vocês enxergam essa via alternativa? E É, uma segunda pergunta, desculpa, o presumido na situação do lucro da venda de material didáticos, como é que fica essa situação do lucro presumido? eu deveria, então, separando as perguntas, né? A contratação individual. Se eu tenho uma precificação para ela, eu deveria, para cada tipo de fornecimento, ter uma cobrança diferente. Então, eu vou ter que segregar, não vai ter jeito. A segregação, ela implica também emitir duas notas, ou três, ou quatro, dependendo do que eu estou contratando. Então, se você quiser deixar o filho à tarde, a gente tem aula de natação, a gente tem aula de judô, a gente tem aula de inglês, a gente tem aula... Todas essas atividades extracurriculares vão ter um valor, vão ter também uma nota fiscal. O que eu consigo agregar então, por exemplo, atividade desportiva, foi bom ter entrado nesse tópico, porque a atividade de ensino desportivo também tem uma redução de 60% diferente dessa daqui. Ela está contemplada em outro item. Então, talvez se eu tiver várias atividades que são enquadradas no mesmo tópico, então atividade desportiva, por exemplo, eu conseguiria cobrar com uma nota fiscal só. Mas precisa ser uma nota fiscal para cobrança de atividade desportiva e uma nota para cobrança do ensino. E como é que a gente tem essa visibilidade tão clara? Já saiu as regras de emissão de nota fiscal. E as regras de emissão de nota fiscal já prevêem um código tributário separado para atividade de ensino e já prevê um código de atividade separado para
o setor de atividade desportiva. Tudo que a gente tiver de cobrança que se enquadra aqui no mesmo item, a gente vai conseguir ter uma nota fiscal só. Mas o que forem regras diferentes, então uma vai ter uma alíquota de 28, a outra vai ter uma redução de 60 porque é ensino, outra tem 60 porque é atividade desportiva, a gente vai ter que ter uma nota fiscal para cada uma delas. Falta mais uma pergunta. Oi? O lucro presumido, ele, para fins de PIS e COFINS, vai acabar em 2027, né? A gente continua só com relação ao E IR. do IR não tem nenhuma mudança prevista, né? Mas o PIS/COFINS a gente migra para esse sistema aqui. Então, coisas que, por exemplo, receita financeira, que a gente não tributa no lucro presumido, para fins de PIS e COFINS, a gente vai tributar normal com a CBS. Eu tenho uma dúvida correspondente à base de cálculo, tá? Uhum. Inicialmente, hoje a gente opera por competência. Se a gente está trabalhando ali a questão do caixa, Uhum. efetivamente, como seria a nossa apuração, então? Passa a ser caixa, efetivamente? E como que a gente trabalha a tributação sobre inadimplência, que hoje a gente trabalha com competência? Então, isso era a minha pergunta, como que as obrigações acessórias estarão preparadas para isso? Porque a gente vai ter que informar a data do pagamento do nosso cliente, no caso, para a questão do valor, e hoje nós tributamos o PIS/COFINS sobre inadimplência, né? Porque é sobre a nota emitida. E nesse caso não seria, seria sobre o recebimento. Eu queria saber um pouquinho sobre isso, se vocês estão discutindo um pouco caixa competência, tá bom? Tá. Deixa eu só fazer uma correção do que eu acabei de falar em relação à receita financeira. A gente tem uma previsão que as receitas financeiras não vão ser tributadas. Mas ela também tem uma previsão que a multa e juros vinculada a uma prestação de serviço ou a uma venda de mercadoria, eu tributo como a venda de mercadoria ou a prestação de serviço. Então, por exemplo, o atraso de mensalidade que a gente estava falando, a multa e juros sobre esse atraso vai ter 11,2% de IBS-CBS. Ah, mas é uma venda de livros, então vai ser zero. Ah, mas é um serviço que vai ser tributado 28%. A multa e juros também vão ser Ah, tributados por tá. Você está 28% trazendo sobre o boleto, no caso. sobre o Que boleto. hoje a gente paga 4,65, né? Sobre a receita financeira, vai ser 11%, teoricamente. 11,2. Mas o que eu tiver de aplicação financeira é zero, que hoje eu pago 4,65. Mas... É. Ah, Quem não está no Isso é presumido. aplicação financeira, né? Para quem não está no presumido. No Não, presumido mas hoje no não caso foi no paga. lucro real. Então, indo para sua pergunta. A apuração, a gente brinca que é caixa ou competência o que acontecer primeiro. Então, vamos supor que o meu prazo de pagamento é dia 20 do mês subsequente. Acho que ninguém faz isso, mas vamos imaginar que sim. É dia 20 do mês subsequente e o prazo de vencimento dos tributos é dia 15. Então, no dia 15, eu tenho que quitar os tributos do mês anterior. E no dia 20 eu recebo. Então, qual que é uma das dificuldades quando a gente olha para o split payment? Se o super inteligente não acontecer, eu pago 2 vezes o tributo. No dia 15 eu paguei por competência, no dia 20 a instituição financeira foi consultar no sistema, não obteve retorno, ela recolhe de novo o tributo. Então, o tributo ele vai ser caixa ou competência dependendo do que acontecer primeiro. Quando a gente tem recolhimentos, e aí essa até é uma questão de planejamento. Se o prazo de recolhimento do tributo é dia 10, e hoje eu coloco como prazo de vencimento do boleto dia 10 também, talvez faça sentido eu jogar para o dia 5, para dar um tempo para não cair a mesma coisa, os dois juntos, porque eu vou ter recolhimento de tributos por liquidação financeira e por competência, no mesmo dia. Vou recolher 2 vezes. Então, nesse caso, eu deveria pagar só a inadimplência, a diferença, certo? Deveria. Perfeito. Porque é competência. Então, o que não tive de ingresso de caixa, eu deveria pagar a inadimplência. E aí vai a questão do split. Vamos supor que esse inadimplente ele me recolhe 20 dias depois. Se o superinteligente acontecer, eu recebo tudo o que ele pagar. Se o superinteligente não acontecer, eu vou ter um recolhimento de tributos em duplicidade na inadimplência. Que aí poderia ser via Decomp o ressarcimento ou nesse outro modelo. Não está claro como que vai ser, até porque a Decomp ela é só federal, e o BS vai ser estadual. O que é a perspectiva do governo?
É de devolver em dinheiro mesmo. Não sei, né? Não sei se você acredita. Mas vai ter uma questão de crédito, pelo menos, se eu não conseguir fazer o pagamento por meio, não conseguir ter o ressarcimento por dinheiro, pelo menos eu deveria me creditar no mês seguinte dessa diferença. A gente já tem problema de caixa. Deixar a caixa, É. acho que não pode ser uma alternativa. O Gui, tá, uma pergunta aqui, eu sei que você tem os cálculos para apresentar, mas é uma pergunta que surgiu aqui. Se na ponta anterior da cadeia o fornecedor ele não recolheu o imposto, ele deu default no imposto, Uhum. isso significa que eu não vou conseguir me creditar, ou seja, se ele efetivamente não pagou, então eu vou ter que ter um compliance sobre os meus fornecedores, enfim, aquelas escolas que muitas vezes alugam áreas, né, que os proprietários são refratários à ideia de emitir nota, ele não se creditaria nessa estrutura, né? Não se acreditaria. Então, hoje o crédito ele depende, com a reforma tributária, o crédito ele depende de dois fatores. Ele depende do destaque em nota fiscal e o recolhimento. Quando a gente está falando de operação entre duas empresas, o split payment ele ajuda, porque eu, como cliente, tenho certeza que o tributo vai ser pago. Então, eu posso, no momento em que eu fizer a liquidação financeira. Porque se o split payment estiver valendo, quando eu for pagar o meu fornecedor ali do aluguel, quando eu for pagar algum outro tipo de fornecedor, então alguém que vai me prestar um serviço de TI, quando eu for comprar a alimentação da cantina, por exemplo, tudo o que eu pagar e no momento que eu pagar, o split payment vai me disponibilizar o crédito. O fornecedor vai ter um problema, porque a gente já está vendo que eu vou ter uma questão de fluxo de caixa. Mas para o adquirente, pessoa jurídica, o split payment é ótimo, porque ele garante o crédito. Então, a ideia do governo em relação ao split payment foi tentar acabar com duas questões. Então, nota fria. Então, empresa que emite nota uma para outra para gerar crédito depois some. Inadimplência. Então, eu recebo o valor, não tenho caixa para pagar o tributo, jogo o tributo para frente e depois eu me viro para pagar. Então, o governo ele tenta resolver dois problemas. O crédito na liquidação financeira, ele ajuda na minha gestão do fornecedor. E aí, o que a gente fala até quando a gente está falando sobre os planos de ação? Um dos pontos que a gente coloca é uma revisão de contratos com os meus fornecedores, porque foi o que a Andresa falou. A reforma tributária não é só uma reforma tributária, é uma reforma econômica. Vai mudar o ambiente de negócio. E nessa de mudar o ambiente de negócio, eu preciso rever os meus contratos para falar, puxa, esse fornecedor aqui, eu vou pedir para ele colocar, eu vou colocar uma cláusula no meu contrato que se o split estiver funcionando, eu quero que ele faça a opção do split. E esqueci de falar uma coisa. A gente está lá nas discussões. Em 2027, a previsão é que o split já esteja funcionando nas operações B2B e de maneira opcional ao adquirente. Então, o adquirente vai lá e fala: ó, eu quero o split payments na minha compra. Em 2027, essa é a previsão. Ah, quando vai começar o B2C? A gente ainda não tem. Pode ser que seja em 2027 mesmo, ou pode ser que seja um pouco mais para frente em 2028. O primeiro meio de pagamento que deve entrar no split payment é o boleto, porque ele já é um pouco mais fácil de operacionalizar. Então, o que a gente tiver das operações do split payment, é importante a gente dar uma olhada no contrato e colocar lá, com o meu fornecedor, eu quero o split payment, eu posso exercer a opção de ter o split payment e você é obrigado a colocar o IBS-CBS no boleto. Só tem um ponto, né? Se o nosso fornecedor ele for optante pelo simples e ele não quiser se enquadrar na reforma, a gente já vai ter um ônus de cara, né? Porque a gente não vai poder tomar crédito. Eu posso tomar crédito daquela parcelinha do que ele tributa de IBS-CBS. Só que não vai ter o split payment sobre essa operação. É algo que a gente vai precisar rever, né? Vai. Então, até organização societária. Uma das coisas, então, dentre esses aspectos, todos esses aspectos que a gente acha importante revisitar para a reforma tributária,
Talvez tenha bom, já que eu vou ter que aumentar o meu custo de apuração de tributos, talvez eu possa diminuir a minha estrutura societária, porque algumas das segregações não vão fazer mais sentido. Por exemplo, a gente então tem lá uma segregação bem comum, editora e a escola. Por que que essa segregação acontece? Então, duas questões, né? Olhando para o lucro presumido, óbvio. E a segunda questão é, a empresa que ela é contribuinte do ICMS, tudo o que eu recebo de nota fiscal eu tenho que escriturar. Ah, tenho energia elétrica na minha conta. Eu tenho que escriturar ela lá, mesmo que não gere crédito. Comprei material de escritório. Eu tenho que escriturar a nota. Então, para uma empresa e até algumas das escolas, elas preferem não fazer a venda direta de livros justamente para não ser contribuintes do ICMS, vai ser a mesma obrigação acessória do IBS e da CBS. Então, por que segregar? Será que não faz sentido juntar as duas? E aí não preciso entregar duas ECFs, não preciso entregar duas ECDs, eu não preciso entregar duas obrigações acessórias, eu entrego só uma. E aí, o que eu tiver de aumento de custo de compliance porque a apuração ficou mais complexa, eu diminuo porque eu tenho uma estrutura mais enxuta. É, então, a parte de sistemas, né? Hoje, o custo de desenvolvimento de sistema, ele é importante, a gente tem ali muitas das coisas disponibilizadas online, eu preciso ter um servidor bacana, eu preciso ter um desenvolvimento legal da minha plataforma, tudo isso vai gerar crédito, que hoje não gera. A questão dos contratos com clientes, já falei, mas preço. Então, eu vou ter que tomar uma decisão de falar, puxa, a minha clientela, hoje eu tenho 8%, 6% de tributos sobre a minha operação. A partir de 2033, vou ter 11,2%. Será que os meus clientes comportam esse 5% de aumento? Eu vou ter que fazer essa conta. E se não comportar, como que vai ficar a minha receita líquida? Como vai ficar o meu EBITDA? E aí a gente vai mostrar um exercício que a gente fez. O planejamento financeiro, que a gente estava falando. Puxa, talvez eu vou ter que antecipar um pouquinho o meu prazo de vencimento da mensalidade para dar um tempo do sistema reconhecer que o pagamento foi feito pelo split e eu não precisar pagar de novo quando eu for fazer a competência. Investimentos em ativos e expansão. Então, hoje, como eu estou no cumulativo, muito do que eu tenho de receita, de despesa em relação à compra de ativos, eu não me acredito. Então, é custoso eu fazer todas essas operações. A partir de 27, eu vou me creditar do PIS e COFINS. A partir de 29, eu começo a me creditar do IBS. Então, vou fazer um grande investimento, vou construir uma nova unidade. Se eu estou fazendo um plano de construir essa nova unidade no final de 26, vamos jogar um pouquinho para 27, porque eu vou poder tomar crédito pelo menos do CBS, eu reduzo um pouco o meu custo de aquisição. Benefícios a funcionários. Então, dentre as possibilidades que eu tenho de crédito, benefício de funcionário eu vou poder me apropriar, pelo menos parcialmente, desses créditos. Por que parcialmente? Porque o benefício a funcionário, ele depende que esteja em acordo com convenção coletiva. E aí, claro que o sindicato ele é muito forte, a gente tem que pensar o que eu quero fazer em relação a esses custos. Então, se eu tenho um incentivo, por exemplo, muito importante que não está na convenção coletiva, eu possivelmente, a partir do momento que eu coloco ele na convenção coletiva, eu vou poder me creditar. Mas uma vez que eu colocar, eu não tiro mais. Dificilmente eu vou conseguir tirar essa negociação. Então, é um tipo de avaliação que precisa fazer. Então, o jurídico, a diretoria e o RH para fazer uma análise sobre como é que a gente faz a gestão desses benefícios a funcionários. Nesse tópico ainda, então, pessoal de educação de ensino superior, a educação executiva, ela entra também no tópico de benefício a funcionário se ela tiver em acordo coletivo. Então, é interessante a gente tentar entender com o cliente que está prestando esse serviço, isso está no seu acordo coletivo? Porque se tiver, esse 11,2 que eu vou cobrar de você, você vai poder se creditar. Então, vai ficar mais barato.
Então, aqui, contratos com fornecedores, que a gente já falou, operações com partes relacionadas. Então, essa ideia, de, eventualmente, de ter um fornecimento de livros para escola, então, são todas ali do mesmo grupo. A gente tem uma regra de base tributável mínima nas operações de BS-CBS. Então, claro que eu vou ter um crédito que eu vou poder me apropriar, mas eu tenho que pensar no custo financeiro disso. Porque a partir do momento que eu tiver esse fornecimento, ele vai gerar um IBS-CBS a maior para mim. O que a gente tem feito aqui no escritório? Então, a gente segrega o escopo de como a gente consegue ajudar nessa avaliação em 3 escopos. Então, primeiro, a modelagem econômica. Preciso tentar entender o que está acontecendo comigo. Eu preciso olhar e falar assim, bom, tudo bem, estou entendendo todas as regras, mas o quanto isso se comporta na minha operação? Eu vou ter crédito sobre todas as minhas atividades. Eu vou olhar a minha apuração, só tenho compra de pessoa física. Não vou ter crédito de nada. Ah, eu vou fazer um planejamento financeiro. Eu tenho um investimento que eu já estou tomando aqui, tem uma despesa de depreciação altíssima. Eu não vou poder tomar crédito agora. Será que não faz sentido eu postergar um pouco a aquisição desse ativo para 2027, para eu poder tomar crédito de CBS? Então, a gente faz a projeção econômica, e aí, o pessoal do TI me ajudou aqui, a gente plota numa questão visual. Então, é claro que na operação, é, é, o que a gente tem de dia a dia, o pessoal que vai fazer conta, a gente tem uma planilha de Excel que a gente deixa aberta para poder mexer nos parâmetros. Mas, principalmente para visualização de diretoria, a gente criou esse modelo esse dashboard no Power BI para poder entender, então, como é que ele está funcionando os meus parâmetros. Então, vamos imaginar aqui o meu EBITDA. Então, se eu projetar um repasse de tributos, então tudo que eu tiver que pagar, eu vou repassar no meu preço. Então, eu fico, nesse caso aqui, só com o bônus, né? Que é a redução do custo nas minhas aquisições. Então, veja, o meu EBITDA ele vai crescer. Então, a linha pontilhada ali é o atual, e o vermelho ele é como ela vai se comportar. Oi? Ah, não, o de baixo é um item à parte, depois a gente fala dele. Agora, se a gente tiver um EBITDA aqui, se eu decidir não repassar nada do meu tributo, manter o meu preço exatamente como ele está, como é que ele vai se comportar? E aí eu consigo entender e falar, bom, se eu repassar todo, eu perco 9 milhões de margens. Se eu não repassar nada, eu perco 9 milhões de EBITDA. Se eu repassar tudo, eu ganho 5. Então, será que eu repasso só uma parte? Primeiro eu espero para ver como que o meu cliente vai se comportar, se vai ter uma saída muito grande. E, gente, é em 2027. A gente tem que pensar nisso ano que vem já. Eu vou ter aqui, então, as questões das minhas receitas, o meu resultado financeiro, né? E aí, claro, aqui o resultado financeiro de uma escola geralmente é despesa financeira, né? Então, como eu vou ter aqui um crédito sobre tudo que eu tiver de despesa financeira com o banco, principalmente, eu vou ter uma redução. O crédito ele pode ficar um pouco mais barato para mim. Mas eu vou ter um dispêndio de caixa, né? Hoje a gente tem um 4,65 sobre a taxa de juros, que o governo embute na taxa de juros, vai ter 8 ponto alguma coisa, 8,5 talvez, que é o que o setor está projetando. E o que a gente tem aqui embaixo? Então, a gente tentou projetar duas linhas separadas aqui. Então, como vai comportar a minha receita bruta se eu repassar tributos? E como vai comportar a minha receita líquida se eu não repassar tributos? Óbvio que aqui a gente não ia colocar a receita bruta, receita líquida sem repasse, que ela vai ser uma linha, né? Eu vou manter a minha receita líquida se eu repassar tributos. Mas vejam que interessante, né? Quando a gente olha, então, o ensino básico, e aí, claro, aqui vale para o ensino superior também,
A gente tem uma queda acentuada, então, das receitas a partir do momento em que a gente vai avançando em 29, 30, 31, 32 e aí sim 33. Por quê? Porque a gente está projetando uma CBS de 9,3%, então com 60% de redução, eu quase troco, né, o 365 por 3 e alguma coisa de CBS. Mas a partir de 29 vai entrar um bicho novo, que é o IBS, com uma alíquota projetada de 18,7. Então, no primeiro ano, eu tenho 90% de ISS. Então, se eu tiver uma alíquota ali de 2% de ISS hoje, em 2029 eu vou pagar 1,8 de ISS mais 1,8 de CBS. Em 2030, eu vou pagar 1,6 de ISS mais 3,6 de CBS. Então, eu vou começar a aumentar muito a minha carga tributária a partir de 29. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre receita de material didático, é óbvio que aqui não vai ter tributo nenhum, então essa é uma receita tranquila que eu posso não preciso me preocupar. Mas, obviamente, quando a gente estiver falando de outras receitas, então tudo aquilo que a gente tem de receita que a gente não tem hoje, não vai ter nenhum tipo de redução. Então, o pessoal está falando sobre pré-vestibular. Então, se a gente estiver falando de alguma aula extracurricular ali que eu não tenha cobrança, o que eu tiver eventualmente até de receita de passeio, eu vou ter um aumento de carga para 28%. Então, essa curva ela é mais acentuada ainda se eu decidir não repassar tributos. Então, essas tomadas de decisão, elas precisam ser embasadas em números para saber o que eu vou fazer. E a gente acredita que o primeiro passo para a gente começar a reestruturação é entender o que vai acontecer. É claro que essas nossas projeções aqui, elas são todas customizadas. Então, você pode falar, puxa, Guilherme, mas para mim essa visualização ela não faz sentido. Eu queria fazer uma visualização de ensino fundamental e ensino médio, o que eu tenho, talvez por unidade para entender, porque a depender de onde está a minha unidade, é um tipo de cobrança diferente, né? Se eu tiver numa capital, eu consigo cobrar um pouco mais. Se eu tiver numa escola no interior, talvez eu consiga cobrar um pouco menos. Como que funciona? A gente consegue fazer, como a gente tem a tecnologia dentro de casa, agora com crédito de IBS, CBS, a gente pode fazer a projeção da maneira que vocês quiserem. E aí, depois dessa fase, a gente começa, então, o projeto que a gente chama de PMO, de gerenciar e revisar as estruturas. Então, a gente vai precisar de um apoio do pessoal de RH para entender os benefícios, a gente vai precisar do pessoal do jurídico para entender os contratos, a gente vai precisar do pessoal do financeiro para entender o fluxo de pagamento. A gente vai precisar sentar com o pessoal de comercial para entender, então, o preço das escolas na região. Será que a gente consegue aumentar? Porque se aumentar muito, talvez eu perca uma clientela. Então, isso daqui, muitas vezes, é muito chato de ter um papel desse dentro da estrutura. É a área tributária lá e liga para o fulano, olha, você ainda não mandou o documento, a gente está precisando fazer análise, a gente precisa de você. Então, o que que a gente criou? A gente faz esse papel de chato. Advogado é chato mesmo? Então, a gente vai lá e fala, olha, tá faltando aqui, ó, tá em atraso aqui o recebimento de documentação, a gente está precisando entregar, a gente faz esse papel, até porque parte relevante do time vai precisar estar voltada também à análise, entender um pouco mais a apuração, entender um pouco mais quais são os movimentos que vão acontecer. Então, a gente tem esse trabalho de PMO e gerir essa mudança da reforma tributária dentro das estruturas. O terceiro escopo, falei que eram três, né, talvez não vai se aplicar para todo mundo, mas como a gente sabe hoje, a gente tem alguns marcos aqui para acabar a tributação. Então, PIS e COFINS vai acabar em 2026. Será que eu tenho algum crédito que eu poderia ter tomado? Então, se eu tenho alguma atividade que está no não cumulativo, será que eu paguei alguma coisa a mais que eu não deveria ter pago? É uma atividade aí, uma revisão tributária para buscar eventualmente créditos perdidos. E também para pensar naquelas contingências que eu
assumir o risco de não pagar, mas agora em 2026, por exemplo, eu vou ter 1% de IBS-CBS me dedurando. Então, eu não estou pagando ISS sobre a importação de serviços. Mas agora ali eu vou ter que colocar um 1% de IBS-CBS que o município vai falar assim, ué, o que é esse 1% aqui que nunca entrou de receita de ISS aqui para mim? E pode mostrar essa exposição, evidenciar essa exposição para o município e aquela contingência que eu criei, ciente de que, não, o município nunca vai. É uma posição tributária arriscada, mas eu também estou contando que não vai ser detectada, eu vou conseguir, vai ser detectável a partir de 26. O que a gente tinha para hoje era isso, só isso. Dúvidas, comentários? Online. Que você. Tá bom, desculpa. O curso online, você falou que vai tributar no local onde a pessoa está, né? Como seria isso na prática? Porque não vai ser um serviço tomado, que ele que vai pagar, a gente que vai ter que pagar. A gente, uma das coisas que muda em relação à reforma é que o recolhimento ele vai ser único para o comitê gestor. Então, é o comitê gestor que vai fazer a divisão em relação ao que vai para cada município. Mas você tem uma preocupação válida, que é bom, mas, Guilherme, você não falou que a tributação é no destino? Então, cada município vai ter uma alíquota. Eu vou ter que controlar cada alíquota de cada município? Vai ter que controlar. Existe uma promessa do governo de fazer com que isso esteja publicado em um site de todas as alíquotas. E provavelmente na guia você vai ter que ter a descrição para qual município você está. Provavelmente no meu cadastro de cliente, eu Se vou for ter que diferente. colocar e puxar a informação dali. Tá. Então, existem algumas discussões práticas muito interessantes em relação a isso. Porque, então, e o cara que mora em São Paulo, mas a família é do interior, ele pode dar o endereço da família porque a alíquota lá é menor? Pode. Ele pode. E aí, em tese, o governo deveria mostrar qual que é o domicílio correto daquele cliente. Hã? Eu tenho cadastro hoje, quando faço imposto de renda, por exemplo, eu tenho meu cadastro lá. O governo sabe qual que é o meu endereço principal. E aí ele vai poder falar, olha, você está recolhendo aqui para esse cara, mas esse não é o endereço dele. Complexo. Complexo. Até as antecipações também, né? Porque quando a gente faz a matrícula, o pagamento é agora, por exemplo, neste ano, para começar no ano que vem. A gente, como opera por competência, a gente começa emitindo a prestação de serviço, a emissão do documento fiscal. Escolher por caixa. Vai ser uma proatividade. Vai. Agora a gente está em junho, né? Receita da festa junina, dos ingressos. Por caixa, tudo. A minha dúvida acho que era parecida com a dela, né? As famílias que pagam anuidade, que pagam antecipado, né? Chega lá, vai fazer matrícula em outubro e fala, vou pagar o ano inteiro. Uhum. Hoje a escola recebe isso e contabiliza lá como uma dívida e depois ela vai faturando. Ela vai pagar tudo se ela receber esse pagamento, mesmo que ela não tenha prestado serviço? A instituição financeira vai recolher tudo, porque é o que vai passar lá. O que a gente vai ter aqui, provavelmente, né, é uma possível discussão sobre crédito, porque hoje a lei complementar ela fala que o pagamento é fato gerador de tributos. Então, não é a prestação de serviço. Mas o pagamento já é considerado. Então, se eu tiver algum tipo de antecipação, para a lei complementar atual, a antecipação Antecipa todo o imposto. já antecipa. Não parece nada justo. Porque se a criança, Sai ou se a família sai, muda de escola, muda de estado, eu tenho que devolver o dinheiro e vou ter que recuperar IBS, CBS, e inclusive eu vou ter que devolver para a família o valor da mensalidade com IBS, CBS e depois me recuperar com o governo, né? Vamos pensar, R$ 10.000, eu vou ter que devolver os 10 mil, ainda que desses 10 mil tem R$ 1.100 que sejam tributos. Eu vi algumas notas específicas falando assim da questão do documento fiscal, Aham. né? Que ali, na emissão, ele determina o destino.
Então, eu acho que ali no documento fiscal e algumas multas, caso a gente venha cancelar documentos fiscais. Eu vi algumas coisas relacionadas a isso que pode trazer um ônus adicional para nós, né? E a questão sobre o que você trouxe do recolhimento ser no desembolso financeiro, não é isso que está previsto na instrução normativa aqui em São Paulo, que ele fala que o fato gerador é a prestação de serviço e não desembolso financeiro, É, né? exato. E aí, veja, em 2029 a gente vai recolher ISS por competência e IBS por caixa. Espero ganhar na Mega Sena esse ano. Tenho uma dúvida. Tem algum outro setor tão penalizado quanto esse? Ou não? Setor Que de tiver serviços. semelhança, eu quero dizer. Porque eu Setor de acho que um serviços movimento sofre só muito. de escolas ou de instrução é uma coisa, isso associado a outros setores, prestadores de serviço, talvez tivesse mais força para tentar simplificar. Porque no nosso caso, a gente atua com pequenas escolas. E isso que vocês explicam para pequenas escolas que faturam 3, 4 milhões por ano é uma loucura. Já é uma loucura a situação atual. A situação futura, então, é impensável como é que eles vão agir. Tem algum outro setor que tem essa mesma característica? O setor de serviços sofreu muito. Então, por exemplo, o setor de franquia hoje vai pagar aí 3,65 mais 2 de ISS e vai pagar 28%, não tem nem redução. Então, tem alguns setores da economia, principalmente a parte de serviços, vão sofrer. Quando a gente olha, por exemplo, o supermercado, muito da tributação de supermercado, ele é na indústria, né? Então, o CMS, se a gente for pegar aí cosmético, então shampoo, condicionador, ele é tudo na indústria que paga, o ICMS também é na indústria que paga. O, o supermercado recolhe zero de tributo quando vende para a gente. Esses regimes todos acabaram, todo mundo vai ter que tributar igual. Veículos. Veículos a mesma coisa. A concessionária não paga imposto hoje, porque é tudo a montadora que paga. É muito mais fácil fiscalizar a montadora do que todas as concessionárias. E eles vão de 0 para 28 também. Hum? Saneamento, boa, Mari. Então hoje vai pagar 9,25 de PIS e COFINS, vai para 28. Todos os setores, o que a gente tem visto aqui é que todos os setores que têm algum tipo de relação B2C, ele tende a ser, isso não é uma característica do modelo brasileiro, é uma característica dos modelos de IVA, eles tendem a ser penalizados, né? Perfeito. Exatamente, exatamente. A gente até, antes, quando a gente estava montando aqui essa apresentação, a gente queria até trazer alguns exemplos de uma escola específica com um determinado faturamento e etc. E a verdade é que quando a gente comentou aqui, né, no começo, que essa mudança ela traz oportunidades, isso é uma prova de que é quase que impossível a gente trazer um modelo que vai aplicar para todas as escolas, né? Então, se você tem uma escola que está integrada verticalmente com, enfim, editora, ela é proprietária de todos os imóveis, etc., essa é uma escola que tem um impacto da reforma muito diferente de uma escola que tem aluguéis sendo pagos por terceiro, você não tem o próprio mantenedor sendo o proprietário da escola. Se é um terceiro que hoje não recolhe imposto, ele vai ter uma possibilidade de você ganhar um crédito no aluguel, mas ao mesmo tempo você vai ter um aumento, muito possivelmente, porque você vai ter um teste aí, todo mundo vai estar testando a sensibilidade das demandas dos seus respectivos produtos e serviços. Então, é muito difícil na prática, sem a gente ter todas essas informações, a gente modelar. E isso tem impactado de forma muito concreta a atividade de M&A. E eu explico por quê, né? A estrutura de uma operação, quando você vai olhar para a auditoria de uma escola, ela muitas vezes ela estava focada, isso é verdade também
no ensino superior, ela estava muito focada em alguns aspectos muito pontuais, a relação com o fornecedor de material didático, qual é a estrutura de locação, enfim, como é que está a situação de PJ, se tem PJ, se não tem, etc. Agora, a gente joga essa complexidade para outro nível, porque eu preciso entender de quem que ele está alugando, se esse sujeito é, enfim, uma empresa grande que está alugando para todo mundo, que provavelmente vai entrar num modelo de split payment, que a gente vai tomar o crédito, se ele está alugando da própria família controladora, se ele está alugando isso de uma pessoa física, né, especialmente escolas no interior acabam crescendo, agregando, né, várias casinhas, então ele está alugando de várias pessoas físicas que muito possivelmente não vão ser, né, optantes por esse regime. Então, a atividade de modelação do investimento e o trabalho de auditoria que é feito, isso impacta o nosso trabalho de auditoria jurídica e também o das auditorias de procedimentos, ele traz um nível de complexidade que a gente não está acostumado, né? Nós não estamos acostumados, enquanto país, a trabalhar com um IVA e os prestadores de serviços também não estão acostumados a fazer esse recolhimento. Então, a gente brinca que esses setores todos a gente vai ter, especialmente setores que estão em fase de consolidação, a gente vai trocar a roda com o carro em andamento, porque a atividade de M&A vai continuar nesse setor, investimento, várias empresas, né, eu comentei no início da nossa apresentação, que entram nesse ciclo 25 em diante, muito capitalizadas, né, a gente tem empresas que fizeram operações primárias importantes no ano de 2024. Então, tem muito dinheiro novo entrando dentro do setor. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter que estar olhando para dentro de casa, né, como que a gente aprende a fazer a estruturação do nosso negócio, na atividade de M&A, a gente vai ter que estar olhando também como que o terceiro está fazendo essa implementação, porque isso vai impactar muito a nossa capacidade de integração, qual é o preço que vai ser pago, qual é a margem que, uma vez consolidada dentro do setor, ou dentro da empresa consolidadora, eu vou ter. E o delta, né, o Aguilera comentou rapidamente sobre, puxa, para uma escola pequena, né, isso vai ser um problema. Eu vou além, eu acho que para uma escola muito pequena, pode ser que isso não seja um problema, porque ela vai ficar numa alíquota de faixa 1 a 4, que talvez para ela não vai fazer nenhum sentido ser optante por esse regime. As escolas que estão numa faixa de faturamento de 4 milhões em diante, que eu diria que deve ser um conjunto grande de escolas, essas escolas elas vão ficar nessa decisão de manter uma parte no simples, ser optante pelo regime para você tomar o crédito. Essas escolas vão ser as escolas mais penalizadas para isso, porque ela nem é muito obviamente o regime de lucro real optante, né, pelo sistema, nem essa escola muito pequena, né, aquela média, aquela escola média, que muitas vezes são as escolas que são o objeto das operações de consolidação no setor. Essas escolas vão estar num cenário muito complicado, porque elas vão ter que fazer essa conta, e se fizerem a opção pelo sistema, vão ter que aprender a recolher dentro desse sistema. Pegando um gancho ao que você comentou, e você tinha falado durante a apresentação até sobre que eventualmente pode simplificar para as escolas na questão das obrigações acessórias, juntar as operações de material e serviço educacional. Eu tenho uma dúvida com relação a isso, porque assim, de entendimento inicial eu tinha uma ideia contrária. Uhum. E eu queria explorar um pouquinho como vai ser a mecânica de apuração do crédito, porque geralmente essas atividades elas têm diferença de margem importante entre elas, Uhum. né? Então, assim, a participação do material didático na receita de uma escola, ela tende a ter um percentual maior do que a participação do material didático nos custos da escola, tá Uhum. certo? E aí eu queria entender como que isso afeta a questão do aproveitamento do crédito, porque para mim o que você falou vai até um pouco na contramão. Eu estava pensando inicialmente que economicamente poderia fazer até mais sentido segregar Uhum. algumas dessas atividades. Eu queria poder explorar a mecânica do Do crédito. aproveitamento do crédito. A sua ponderação ela está correta no hoje, porque
Então a gente vai ter o crédito de PiscoFins, a questão do PiscoFins, por exemplo, proporcionalizado, que é receita cumulativa e receita não cumulativa. E aí parte dos meus créditos eu tenho que jogar fora mesmo, porque eu tenho, então, olhando para valor de receita, a receita bruta, na nossa experiência aqui com venda de material escolar, é 20%, 15% do total. Então, quando eu tenho as entidades segregadas, o aluguel que eu pago para manter uma estrutura vinculada à atividade, por exemplo, de venda de livro, eu posso tomar ele integral. Mas se eu juntar os dois, eu vou ter que proporcionalizar por receita. E aí eu vou jogar fora 85, 80% do meu crédito. Só que a reforma tributária, já em 2027, extingue o modelo de PiscoFins cumulativo. Então, o meu crédito, ele não vai fazer diferença, porque é como se todas as minhas atividades estivessem no não cumulativo, ainda que com redução de alíquota. Porque a redução de alíquota não vai diminuir o meu crédito, vai reduzir só o quanto eu tenho que pagar de débito. É diferente do modelo que a gente tem hoje de redução de base. Eles estão fazendo uma mudança de redução de alíquota. Então é só uma questão de o quanto eu vou ter que pagar de CBS na minha receita versus o quanto eu tenho crédito. Por isso que eu falo que assim, pode fazer sentido a gente simplificar estruturas, porque o modelo de recolhimento ele vai ser igual, vai ser tudo não cumulativo, vai ter alíquotas diferentes. Eu vou ter uma obrigação só. Hoje, então, a editora tem o ICMS, que eu tenho que entregar o SPED fiscal. O sistema de ensino não, eu economizo uma obrigação. Com o IBS vai ser a mesma. Se eu vendo livro, se eu presto serviço, é a mesma obrigação acessória. Então pode fazer sentido essa simplificação de eu diminuir o meu custo de apuração de tributos de entrega de várias obrigações acessórias. O que a gente pode sofrer, talvez, nesses pontos, para pensar, e aí, de novo, o delta é o quanto a gente vai ter, é a questão de eu ter acúmulo de créditos ou não. Então, se eu tenho, por exemplo, um gasto muito relevante com a parte da editora, que eu tenho uma alíquota zero ou imune de IBS e CBS, eu vou acumular crédito e vou ficar fazendo ressarcimento. Quando a gente olha para o sistema de ensino, se eu não tiver nada ali tão relevante de crédito, eu vou ser só devedor. De repente, juntar os dois, eu ganho um pouco de eficiência também. Às vezes não é só juntar em termos de eu ter tudo uma filial só, mas sim pelo menos tudo dentro do mesmo CNPJ. Eu posso ter estabelecimentos separados dentro do mesmo CNPJ e a apuração vai ser única com o IBS-CBS. Então, a gestão do crédito, principalmente na questão financeira, ela vai ser importante e é uma coisa que a gente tem que olhar por conta dessas diferenças de alíquota. Eu tenho uma dúvida simples. A gente trabalhou um tempo em desenvolvimento para unificação de boletos, para reduzir a inadimplência, com material e serviço junto. Então, nesse caso, a gente vai ter que segregar os boletos, para que não haja tributação ali. O que é olhando para o split payment que a gente vai ter? Eu deveria informar para a instituição financeira quanto de IBS e CBS tem naquela operação. E aí o que o governo tem discutido é que ele vai criar um número que chama registro fiscal. Esse registro fiscal ele pode ser o número da nota, se a gente estiver falando de um para um boleto uma nota, ou uma transação uma nota. Ele pode ser um número agregador, então ele corresponder a mais de uma nota. Então, esse é um caso, por exemplo, eu vou emitir duas notas fiscais, uma de venda de mercadoria, uma de prestação de serviço, mas um boleto só. Então, eu vou ter um número de registro fiscal que vai falar, ó, esse número de registro vai corresponder a essas duas notas fiscais. E o que eu tenho que informar não é a alíquota, mas sim o IBS e o CBS devido nessa operação. Então vamos pensar só para fazer uma conta fácil aqui. Vamos imaginar que o sistema de ensino eu vou ter uma venda de R$ 1.000 e com a parte do livro também R$ 1.000. Se eu for pegar só o sistema de ensino, eu vou ter 110 de imposto, 120 de imposto. E sobre o livro, nada. O meu boleto, ele vai ter R$ 2.000 com 120 de imposto. Porque é o quanto está naquela operação. E aquele registro fiscal, quando a instituição financeira fizer a quitação,
Na apuração do governo, que vai estar nota a nota, vai estar os dois como quitado. Deveria estar. Qual é uma das dificuldades? Quando a gente for olhar sobre a perspectiva do simplificado, ele é uma alíquota fixa. Então, por exemplo, ele pode falar que é 10% sobre o valor da sua receita. E aí esse 10% vai ser 10% sobre 2.000. O segredo vai estar na calibragem da alíquota do simplificado para a gente não ter um recolhimento muito maior. A previsão da lei é que eu posso mudar essa alíquota por período de apuração. E eu acho que quem fez essa regra estava olhando para imposto de renda, que o período de apuração é anual. E não no IBS-CBS, que a apuração é mensal. Então, em tese, eu posso mudar isso todo mês. Eu acho que essa regra vai mudar, porque é uma loucura fazer isso todo mês. Mas na regra atual, eu posso mudar, eu posso pedir para alterar esse regime todo mês. Tá, mas a gente vai ter que contar com a inteligência, né? Para que haja segregação da receita e a base de cálculo e a alíquota ali, Sim. para não tributar indevido. E aí, ir com força no setor para falar, olha, o percentual que você fixou aqui do simplificado para o setor de ensino não faz sentido. Você está falando 10%, mas está esquecendo que tem venda de material. Então, a alíquota efetiva é 5%. Tem que mudar para poder fazer essa regra. Pessoal, a gente tem várias perguntas que estão surgindo aqui no online também. Infelizmente, a gente tem que encerrar, porque a gente já passou um pouquinho do tempo, mas a gente está, enfim, à disposição. A gente vai mandar o material para vocês e a gente também está à disposição por e-mail, se quiserem bater um papo, tomar um café aqui no escritório para a gente aprofundar essas discussões. Como a gente falou, elas são bastante dependentes das características de cada uma das escolas, de cada uma das instituições. A gente precisa olhar a segregação de receita, o quanto vai ser alocado de faturamento para cada um dos segmentos, para a gente entender qual que vai ser a alíquota total, né? Dizer que eu tenho 60% de redução da base pode significar coisas muito diferentes a depender da escola, né? Quem é que está prestando o serviço educacional, quem é que está prestando o serviço adicional, que não vai estar dentro daquela listinha que o Gui falou. Então, enfim, eu sei que surgem várias dúvidas, mas a gente está aí à disposição de vocês e eu agradeço uma vez mais a presença dos que vieram e de todo mundo que está online. Obrigado. Só para não esquecer, agradecer também a Letícia, que foi a mãe do material aqui. Ficou muito bonito. Se fosse eu que tivesse feito, não teria ficado tão bonito assim.